Nós hoje vamos começar uma nova série de mensagens. É uma exposição, versículo por versículo, parágrafo por parágrafo, de Filipenses. E eu escolhi justamente esse título, Alegria Inabalável. Isso porque, mais do que nunca, nós precisamos falar sobre alegria. Estamos cercados de más notícias, de problemas, de dificuldades, de situações que nos conduzem a uma tristeza. Enfrentamos e encontramos em todos os lados doenças, miséria, desemprego, divórcios, violência. Nós vemos aqui o dólar sempre em alta. Nós ainda presenciamos e muito a corrupção em nosso país. Eu e você, de fato, precisamos de alegria, mas não uma alegria passageira, mas de uma alegria inabalável, uma alegria permanente, uma alegria que seja transbordante e também contagiante. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento pedindo que Deus nos abençoe agora. Amado Deus e Pai, estamos diante da Tua Palavra e pedimos que o Espírito Santo ministre aos nossos corações nessa noite, porque nós ansiamos, nós desejamos, nós necessitamos desesperadamente da alegria inabalável que só pode ser obtida no Senhor. Pedimos a Deus que durante o culto dessa noite e também durante toda a exposição de Filipenses, o Senhor fale pessoalmente com cada um de nós. Nós oramos assim, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Alegria inabalável. Com certeza, nós necessitamos disso. Porque as nossas alegrias, elas são, na maioria das vezes, passageiras. E elas também são frágeis. Porque as circunstâncias mudam, os problemas vêm, o inesperado acontece e tudo isso mina o nosso sentimento de alegria. Mas será que é possível nós encontrarmos de fato essa alegria inabalável que triunfa mesmo diante das dificuldades e dos problemas? Será que de fato nós podemos experimentar alegria diante do sofrimento ou quando as coisas não acontecem do jeito que nós esperamos? Lógico que, como nós somos cristãos e cremos em Cristo, nós sabemos que isso é possível. Nós cremos que realmente podemos experimentar essa alegria inabalável. Mas a questão é se de fato nós experimentamos essa alegria quando a doença bate na nossa porta. É difícil experimentarmos essa alegria diante do desemprego. Quando o desemprego, ele persiste e ele não somente dura meses, mas até mesmo anos. É difícil, de fato, termos a alegria inabalável quando os nossos planos não se concretizam. Nós sabemos que na teoria isso é possível, mas a questão é se nós podemos de fato experimentarmos dessa alegria nesses momentos. E nada melhor do que estudarmos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia
em Filipenses capítulo 1, nós vamos ver hoje os versículos 1 e 2. Deixa a sua Bíblia aberta. E por que nós podemos dizer que Filipenses é a carta da alegria? É a carta que fala sobre a alegria e a alegria inabalável. Nós podemos observar que durante toda essa carta, Paulo utiliza a palavra alegria 16 vezes. Paulo, ele tem uma preocupação em mente. Ele quer ensinar a igreja em Filipos que a alegria independe das circunstâncias. Mesmo diante das circunstâncias difíceis que nós enfrentamos, a alegria é possível, ela é real, ela está ao nosso alcance. A alegria e não as circunstâncias devem dominar as nossas vidas, os nossos sentimentos e principalmente as nossas atitudes. Vamos ver então Filipenses capítulo 1, versículos de 1 a 2. E a palavra de Deus nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nesses pequenos versículos de saudação, nós podemos aprender muito a respeito da alegria inabalável. Nós podemos aprender, em primeiro lugar, nessa saudação do apóstolo Paulo, que a alegria, ela é ultra circunstancial. Ultra circunstancial, ou seja, ela ultrapassa as circunstâncias. O normal é nós nos alegrarmos quando coisas boas acontecem. Quando nós conquistamos os nossos objetivos. Quando tudo na nossa família vai bem. Quando nós sentimos realização profissional. Quando nós olhamos para as nossas famílias, olhamos para os nossos filhos, para os nossos netos e vemos que eles estão bem, que eles estão servindo a Jesus. É muito fácil e é natural nos alegrarmos nesses momentos, mas não é natural nós nos alegrarmos quando as coisas não vão bem. Mas o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Filipenses, ele diz que a alegria é ultra circunstancial. Ela não depende das circunstâncias. Você pode experimentar alegria mesmo diante dos problemas, mesmo nos problemas. Você pode experimentar alegria nas dificuldades, diante das dificuldades, porque a alegria não depende, não é determinada pelas circunstâncias. Paulo tinha todos os motivos do mundo para não escrever essa carta com esse tema. Afinal de contas, ele escreveu Filipenses debaixo de circunstâncias adversas. Paulo estava preso pela primeira vez em Roma, por volta do ano 62, 60, talvez seja mais preciso que ele escreveu essa carta no ano 61 depois de Cristo. Apesar de ser uma prisão domiciliar, o fato é que Paulo era prisioneiro de Roma. Ele estava impedido de pregar livremente o evangelho, ele estava impedido de plantar novas igrejas,
ele estava impedido de rever os irmãos, os filipenses, a quem ele muito amava. Paulo estava aprisionado. O grande missionário estava confinado em Roma, numa casa, preso a 2 soldados romanos, 24 horas por dia. Se nós olhássemos para as circunstâncias, Paulo teria todos os motivos para escrever sobre qualquer outro assunto, menos o assunto da alegria. Por isso nós podemos aprender com o apóstolo Paulo que a alegria que Cristo nos dá, ela é inabalável, ela é ultra circunstancial. Ele estava preso, mesmo assim ele se alegrava no Senhor. Ele estava preso, mesmo assim ele escreve para os filipenses e ordena que eles se alegrem no Senhor. Nós podemos também aprender nesses 2 versículos que a alegria, além de ser ultra circunstancial, ela também é sobrenatural. E por que ela é sobrenatural? É muito interessante, porque Filipenses com certeza é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. É uma carta repleta de afeto, de afeição por aqueles irmãos. Paulo tinha uma ligação especial com os filipenses. Afinal de contas, ele foi o fundador daquela igreja. E se você se lembrar um pouquinho na história, voltando para Atos, principalmente para Atos 16, você vai se relembrar das circunstâncias em que aquela igreja nasceu através do trabalho do apóstolo Paulo. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas estavam na sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo tinha o desejo de alcançar a grande Ásia, aquela região mais voltada onde nós encontramos hoje o Afeganistão. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, pregar o evangelho nesse lugar na Ásia. Mas Deus mudou completamente os planos do apóstolo Paulo e o direcionou não para a Ásia, mas para a Europa. O Espírito de Cristo o impediu de alcançar o seu objetivo. O Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo de Deus, não permitiu que a viagem missionária prosseguisse para a Ásia. Em Troade, Paulo então teve aquela visão do varão macedônio que faz um pedido de ajuda, que faz um clamor. Então o apóstolo Paulo, juntamente com os seus companheiros de viagem, mudam os seus planos, porque esses planos já estavam mudados pelo Senhor. A igreja em Filipos foi a primeira igreja da Europa. Começou ali com a conversão de Lídia, uma comerciante de tecidos, de púrpura, algo muito especial, um produto realmente exclusivo, uma vez que a púrpura era a cor usada pelos imperadores de Roma. Lídia entrega a sua vida a Cristo. Depois nós vemos que Paulo, ele continua a sua missão pregando o evangelho. E ele se depara com uma situação inusitada. Homens estavam explorando uma menina que sofria de possessão demoníaca. E por isso então ela fazia adivinhações. Paulo expulsa o demônio
daquela menina? Aquela menina é liberta das trevas. Como resultado, aqueles homens que lucravam em cima daquela situação ficaram revoltados. Então, Paulo e Silas foram presos. A Bíblia nos diz que ali na prisão, ao invés de Paulo e Silas ficarem deprimidos, desanimados, ou quem sabe até mesmo questionando o Senhor, afinal de contas, o Senhor nos trouxe para essa cidade para terminarmos assim, presos, porque fizemos o bem para uma vida e não o mal. E esse é o nosso fim. Mas nós conhecemos a história. E nós encontramos Paulo e Silas louvando ao Senhor mesmo na prisão. Como resultado, os irmãos também conhecem essa história. Um terremoto abre as celas. Os prisioneiros fogem, mas Paulo e Silas permanecem ali. O carcereiro desesperado estava pensando em tirar a sua própria vida. E Paulo e Silas então pregam o evangelho para aquele homem. E não apenas aquele homem, mas toda a sua família crê no Senhor Jesus Cristo. E como resultado disso, são salvos. A alegria, de fato, ela é sobrenatural. Mesmo quando Deus muda os nossos planos, nós podemos nos alegrar. Mesmo quando as coisas saem do nosso controle, nós podemos nos alegrar. Mesmo quando nós somos frustrados, nós podemos nos alegrar no Senhor. Veja que o desejo de Paulo era pregar na Grande Ásia. Mas Deus mudou os seus planos. E como resultado, a primeira igreja da Europa foi fundada. A alegria é sobrenatural, porque ela descansa no fato de que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Quando nós olhamos assim, nós podemos ter a certeza, eu e você, que a alegria inabalável, sim, é possível. Ela está ao nosso alcance. Nós temos algumas lições desses dois primeiros versículos que nos dão o contexto da carta de Filipenses. E a primeira lição que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite é justamente essa. A alegria não é impossível de ser alcançada, porque a alegria é obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A alegria é parte do fruto do Espírito Santo de Deus. É possível que nessa noite você esteja pensando, pastor, muito bem, está correto o que você está dizendo, mas eu não consigo me alegrar. Eu não consigo perceber motivos para me alegrar no dia de hoje, na situação em que eu me encontro. Mas nesse momento, nós devemos nos lembrar que a alegria é obra do Espírito Santo. Não é nossa obra. A alegria não pode ser alcançada pelos nossos próprios esforços. Se sozinhos tentarmos nos alegrar, quando as coisas parecem não ter nenhum sentido, quando as coisas vão mal, nós ficaremos sim decepcionados e tristes. Mas quando nós lembramos que a alegria é obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós podemos descansar, porque a obra é do Senhor. Um texto bem conhecido
Gálatas 5:22 nos diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Aquilo que só Deus pode operar no meu coração e no seu coração é o fruto do Espírito Santo. Só Ele pode operar. E parte desse fruto, um aspecto desse fruto, a palavra de Deus nos diz que é a alegria. Isso tira dos nossos ombros um peso. Porque muitas vezes nós acreditamos que o crente tem que sempre estar alegre, sempre tem que estar sorrindo, sempre tem que estar cantando. E é verdade. Mas nem sempre nós conseguimos. Nesses momentos, nós devemos recorrer àquele que é o doador da alegria inabalável, a alegria que não passa, a alegria que não é refém das circunstâncias. Uma segunda lição que nós podemos tirar desses dois pequenos versículos: nós podemos nos alegrar quando Deus muda os nossos planos, pois os seus propósitos, com certeza, são maiores e melhores. Quando Deus nos frustra, nós podemos confiar que, ainda que não faça nenhum sentido, que ainda que nós não sejamos capazes de enxergar o propósito de Deus, Ele é maior, Ele é melhor. Mas pastor, como nós podemos sentir essa alegria diante de uma pessoa que está enfrentando uma doença incurável? Nós precisamos confiar de que os propósitos de Deus são maiores e melhores. E eu ouvi certa vez, não sei quem é o autor dessa frase, mas ele disse o seguinte: que apenas um segundo no paraíso será capaz de apagar todas as nossas tristezas e angústias experimentadas nesse mundo. Naquele dia, naquele momento que nós estivermos diante do Senhor, tudo fará sentido. Tudo será deixado para trás. Por isso nós precisamos confiar que quando Deus muda os nossos planos, nós podemos sim nos alegrar, porque Ele tem algo maior e melhor. Uma terceira lição que nós podemos tirar dessa pequena introdução à carta aos Filipenses é que cada sofrimento também é uma oportunidade para nos alegrarmos em Deus, pois podemos ali experimentar o seu agir sobrenatural. Com certeza, muitas coisas não faziam sentido para Paulo quando ele foi impedido de ir para a Ásia, mas logo depois ele entendeu o propósito de Deus. Paulo estava na prisão em Roma. Aquilo parecia não fazer nenhum sentido. Aquilo parecia simplesmente mais um sofrimento. Mas com o tempo, Deus revelou o seu agir sobrenatural. E Deus também tinha propósitos para Paulo naquela prisão. Você pode, eu posso me alegrar quando nós enfrentamos um sofrimento. Nós podemos nos alegrar em Deus, porque são nesses momentos que nós podemos observar atentamente o cuidado, o agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. Sim, a alegria inabalável, ela é possível. Sim, ela está ao nosso alcance. E eu quero terminar a mensagem de hoje
dizendo para os irmãos que Paulo ele tinha pelo menos 2 grandes objetivos ao escrever essa carta aos Filipenses. Um dos motivos é que Paulo queria expressar a sua gratidão pelos filipenses. Nós vamos aprender mais à frente que os filipenses demonstraram generosidade para com Paulo. Enviaram uma oferta que supriu todas as necessidades de Paulo naquele momento em que ele estava preso. Mas um segundo motivo, um segundo objetivo que Paulo tinha com a carta aos Filipenses era de exortar os irmãos, dizendo que a alegria não pode ser manchada nem pelos problemas de relacionamentos que eles estavam enfrentando, muito menos pelos perigos das heresias que estavam se infiltrando na igreja, mas que eles poderiam e deveriam se alegrar no Senhor sempre. A alegria do cristão, então, ela não depende da ausência de problemas. Muito menos depende das circunstâncias favoráveis. A alegria do cristão depende da sua plena satisfação em Deus. Você está satisfeito em Deus? Esse é o segredo para a alegria inabalável. Irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte, que ser prisioneiro de Cristo é a única forma de nós não sermos prisioneiros das circunstâncias. Por isso, Paulo se identifica não como prisioneiro de César, mas como servo, como escravo do Senhor Jesus Cristo. É muito melhor ser prisioneiro de Cristo do que ser prisioneiro das circunstâncias. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, porque através do apóstolo Paulo nós podemos aprender que a alegria, ela é um dom que o Senhor dá a todos aqueles que servem a Cristo. Que durante toda essa jornada nós possamos aprender e experimentar essa alegria no Senhor, essa alegria que não se abala diante dos problemas, diante das circunstâncias. Que possamos sempre estar satisfeitos em Deus, porque esse é o segredo da alegria. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.